Beijo. A gente avisa na turma lá que eu tô aqui, por favor. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu passei uma série de exercícios para vocês realizarem. Eu não sei se vocês realizaram. Eu tenho só 6 respostas aqui. E aí, o que eu pensei de fazer? Eu pensei de fazer uma revisão, né? E que vocês participassem também, mandassem suas perguntas. Pode perguntar o que vocês quiserem. Não acha que a pergunta é boba, não. Porque não existe pergunta boba. Então, se vocês tiverem dúvidas, se eu tiver muito rápido também, me avisem que eu diminuo a velocidade. Tá? Eu estou só tentando abrir aqui. E aí eu vou começar desde a nossa primeira aula, mas assim, vai ser bem dinâmico, bem rápido. Primeira coisa, urbanização é o processo de transferência do homem do campo em direção à cidade. Nós temos a urbanização que aconteceu nos países ricos, naqueles de industrialização antiga, aqueles que realizaram o seu processo de industrialização no século XVIII, 1760, 1800, por aí, e século XIX, 1850, 1890, e até esse momento. E eu tenho aqueles países de urbanização tardia. O que são países de urbanização tardia? São aqueles que tiveram seu processo de industrialização num período posterior à primeira metade do século XX. São aqueles que começaram a crescer muito fortemente. E aí, nas aulas, eu estava comentando com vocês as características principais que envolvem quando nós estamos falando em urbanização. E aí eu falei, por exemplo, da segregação socioespacial. O que é uma segregação socioespacial? Quando nós criamos estratégias para ou transformar espaços em espaços altamente valorizados, por exemplo, condomínios fechados, shoppings, são espaços de segregação espacial, são espaços de segregação capitalista, né? Então funcionam como espaços de segregação socioespacial. Ou então nós temos aqueles espaços que são espaços de segregação socioespacial por pobreza. E aí eu já estou segregando no sentido de que eu quero separar, mas aí eu quero separar o pobre do restante da população. Então, são espaços de segregação. Essas que são as ideias que eu preciso que vocês fiquem bem cientes. Então, um condomínio fechado, um shopping, é um exemplo de espaço de segregação socioespacial. Uma favela também é um espaço de segregação socioespacial. E aí, quando eu estou falando de segregação socioespacial, eu já tenho justamente a questão número 2 do exercício de vocês. A questão número 2, ela estava assim. No desenho do lado esquerdo, uma UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. E do lado direito, nós tínhamos Unidade de Pacificação Definitiva. Qual a diferença básica entre um exemplo e o outro? Se vocês conseguirem abrir essa página aí. No lado da UPP, a preocupação é somente a segurança. E não resolver o problema que causa a insegurança. Então, o que está querendo dizer é o seguinte, olha, eu vou simplesmente chegar numa favela e vou colocar um batalhão inteiro na favela e toda a confusão que tiver, eu vou lá e vou sentar a paulada em todo mundo, vou dar tiro para o alto e por aí vai. Né? Do outro lado, eu já tenho a unidade de pacificação definitiva. Se eu investir em escola, se eu investir em posto de saúde, se eu investir em centro cultural, se eu investir em quadra de atividade de esporte, de uma maneira geral, a tendência é que a violência acabe e eu precisarei de um menor número de infraestrutura de policiamento. Então, a questão, ela está justamente falando sobre isso. Esse processo de pacificação, ele está lá e está mostrando o quê? Quanto mais eu amplio os espaços sociais, mais eu diminuo a força militar. Então, assim, eu vejo aqui que das 6 respostas que nós tivemos, 2 acertaram e as outras erraram. A questão... E aí vocês marcaram, por exemplo, teve 2 alunos que marcou a questão letra A, redução dos efetivos militares. De fato eu tenho redução dos efetivos militares. Mas a pergunta, ela tá querendo saber o seguinte, o processo denominado de pacificação das favelas cariocas vem sendo marcado tanto por... Eu não estou reduzindo.
o efetivo militar ele está sendo ampliado. Então, eu preciso ampliar os serviços sociais ao invés de ampliar o regime militar. Por isso que talvez possa ter dado uma certa confusão para vocês. Mas aí a questão clara é, de um lado eu tenho redução da quantidade de militares e no outro eu tenho o aumento da condição de investimento no social. Se eu invisto no social, eu diminuo a necessidade de investimento militar. Ok, gente? Alguma dúvida? Segregação socioespacial? Ok? Juliana, Eduarda? Questões, perguntas? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Essa questão aí foi tirada da prova da Econ Rio, que é o vestibular de medicina da Universidade Federal, da Universidade de Vassouras, tá? Então, e aí passando. Uma outra coisa que eu posso ter também, quando eu estou falando de urbanização, chama-se processo de gentrificação. Né? O que é o processo de gentrificação? É quando você não expulsa a pessoa do local, mas você cria uma infraestrutura tão grande que você aumenta o preço do local tantas vezes que o pobre não consegue ficar. Então, oficialmente, você não está expulsando ninguém. Ninguém está sendo expulso. Mas, como você criou shopping, você criou estádio, você criou uma série de infraestruturas que vão valorizando o metro quadrado do local, até que chega um momento que as pessoas não conseguem conviver. O exemplo que eu tenho de gentrificação mais forte hoje é a Barra da Tijuca. Então, a Barra da Tijuca, o que eles fizeram? Eles construíram o Barra Shopping, a Casa da Música, Rio Centro, Cartódromo, estádios do Pan-Americano das Olimpíadas. O que eles fizeram com o preço do IPTU, né, o Imposto Predial Territorial Urbano? Eles ampliaram o preço do IPTU de uma tal maneira que o pobre não consegue morar. Existem alguns lugares na Barra da Tijuca que não passa ônibus, justamente para que não tenha pobre morando. O quilo do pão em alguns lugares da Barra da Tijuca chega a R$60. Então, pagar R$60 no quilo do pão é só para quem tem dinheiro. Então, esses aí são exemplos de processos de gentrificação, que é o processo de expulsão da população de um determinado local pelo aumento muito grande no preço dos imóveis. Então, a terra começa a ficar valorizada. É o que nós chamamos de especulação imobiliária. Então, a especulação imobiliária, ela funciona quando você pega uma propriedade, você não aluga, você não vende, você deixa ela parada, esperando que o preço dela melhore. Isso é um exemplo de especulação imobiliária. Então, eu posso fazer isso e transformar uma área em uma área altamente especulada, esperando que o preço dela aumente, e quando o preço dela aumentar, eu vendo. Eu dou exemplo aqui em Valença, por exemplo. Aqui em Valença, nós temos uma boa parte dos imóveis da cidade são concentrados na mão de poucas famílias que deixam os imóveis fechados, e isso faz com que haja um caos habitacional. E aí, eu vou até aprofundar, vou aprofundar bem calmamente, para que vocês possam conceber, entender. Quando eu estou falando de megacidade, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. O que essas megacidades no mundo pobre? Porque eu posso ter uma megacidade no mundo rico e eu posso ter uma megacidade no mundo pobre. A megacidade é aquela cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, e se ela for um país pobre, a tendência é dela ter segregação socioespacial, dela ter gentrificação, dela ter especulação imobiliária, dela ter pobreza, dela ter déficit habitacional. O que é um déficit habitacional? É quando você não tem um número suficiente de casas para que as pessoas possam morar. Você tem poluição em grande escala, você tem engarrafamentos. Por que você tem engarrafamento? Porque as pessoas precisam sair e elas precisam morar muito longe de casa, né? O que significa isso? Imagina que você é um morador de Mesquita e você trabalha no centro do Rio de Janeiro.
você tem dinheiro para morar em Mesquita, mas você não tem dinheiro para morar no centro do Rio de Janeiro. Então, você precisa fazer uma coisa que nós chamamos de migração pendular, ou migração vai e vem. É aquela migração que o cara sai de Mesquita, vai para o Rio de Janeiro. Sai do Rio de Janeiro, vai para Mesquita. Sai de Mesquita, vai para o Rio de Janeiro. Sai do Rio de Janeiro, vai para Mesquita. Então, as megacidades do mundo pobre, elas são caracterizadas por isso. Por um movimento constante e pendular da população para que ela possa morar longe do lugar dos ricos, mas não tão longe ao ponto de que elas possam vir trabalhar para os ricos. Então é só a gente ver o trem da Supervia no horário da manhã, de 5 às 7, 8 horas da manhã, e à tarde, com todo mundo voltando. Você vê a quantidade de pessoas que precisam sair da área mais distante do centro, em direção ao centro para trabalhar, e no final do dia elas precisam voltar do centro para suas casas. Esse fenômeno, que é um fenômeno de segregação socioespacial também, ele tem um outro nome. Qual é o nome desse processo? Esse processo aí que eu tenho de quero morar no Rio de Janeiro, mas eu não tenho dinheiro para morar no Rio de Janeiro. Então eu vou morar no subúrbio. Não tenho dinheiro para morar no subúrbio. Vou morar em Duque de Caxias. Subúrbio é o nome que nós damos para as áreas periféricas de uma cidade, né? Então, subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, é o Meier. Deixa eu ver um outro subúrbio do Rio de Janeiro. Maria da Graça. Enfim, são aquelas áreas mais distantes do centro rico. E aí, o cara que não tem dinheiro para morar no subúrbio, ele vai morar em cidades vizinhas mais distantes do centro, mas que tenham infraestrutura de transporte. Então, isso precisa ficar marcado na cabeça de vocês. Eu preciso de uma infraestrutura de transporte para que, estou escrevendo aqui, para que a migração pendular possa ocorrer. Então, eu preciso de ter trem, estradas, barcas. Tudo isso são exemplos de maneiras de você levar o pobre para trabalhar e levar o pobre de volta para casa. E aí, quando você tem a impossibilidade de se morar no centro de uma cidade e você vai morar no subúrbio, o subúrbio fica caro e você vai morar em outra cidade, eu tenho o que nós chamamos de processo de periferização. Então, processo de periferização. Então, periferização é a expansão da área periférica de uma cidade. Então, se você imagina que a cidade é isso aqui, e aí as pessoas começam a não conseguir morar mais no centro, a cidade começa a fazer isso, ó. A cidade ela vai ampliando. O centro da cidade é aqui, mas tudo isso aqui faz parte da cidade. E aí, não sei para quem está online, em algumas situações, a expansão periférica da cidade ocorre na própria cidade. Em outras situações, a expansão periférica da cidade ocorre no limite de outras cidades. Então, quando você tem essa ampliação, deixa eu tirar o ventilador. Quando você tem esse processo de expansão da cidade desse jeito, em direção ao limite de um outro município, nós temos aquilo que nós chamamos de conurbação, né? Então, como é que isso funciona na prática? Eu vou desenhar. Eu só não vou voltar muito, porque a gente já havia visto isso. Eu só queria mesmo finalizar, para que vocês pudessem tirar todas essas suas dúvidas, né? Então, imagina que você tem essa situação aqui, né? Eu tenho uma cidade, eu tenho essa divisa de município,
eu tenho a cidade A e eu tenho a cidade B. Cidade A e cidade B. E aí, o que acontece? A cidade A é uma cidade rica, né? Sim, é isso, Ju. É isso que eu vou explicar. E aí, eu tenho que a cidade A é uma cidade rica. Tá aqui, uma cidade rica. E aí, as pessoas precisam morar o mais próximo possível das suas residências. É a questão número 1 do exercício que eu passei para vocês. Né? É a questão dos cortiços, que depois viraram favelas. Por que existem favelas? Já pararam para perceber que no Rio de Janeiro você tem uma zona rica embaixo e uma favela em cima? Então, assim, você tem Copacabana embaixo, Cantagalo em cima. Ipanema embaixo, Dois Irmãos em cima. São Conrado embaixo, Rocinha em cima. Então, as favelas existem no Rio de Janeiro justamente para que a população mais pobre possa residir o mais perto possível das suas áreas de trabalho. Né? A favela da Rocinha, por exemplo, ela tem 170 mil habitantes. Barra do Piraí tem 99 mil. A Rocinha é 70 mil. 71 mil a mais. Né? É quase o dobro da população de Barra do Piraí. A Rocinha é o dobro e meio da população de Valença. E a Rocinha é quase a população de Barra Mansa. E aí, quando eu tenho uma cidade, igual a cidade de A, e ela cresce, e depois ela começa a crescer, ela vai crescendo, ela cresce. Enquanto isso, eu tenho que a cidade B, ela não cresceu mais. A cidade B não cresceu mais. Está aqui, paradinha. A cidade A cresce mais. Todo esse processo de crescimento da cidade A é chamado de periferização. Ok? E aí a cidade B começou a crescer também. A cidade B foi crescendo. As duas cidades estão crescendo. E aí, Juliana, eu vou chegar no ponto que você havia pedido. Quando eu tenho a cidade A e a cidade B, elas crescem de tal modo que eu tenha essa área aqui, ó, essa área de interseção, isso é uma conurbação. Então, o que é uma conurbação? A conurbação, vou falar calmamente, caso você queira anotar, a conurbação é o avanço, né? É o avanço da área urbana de uma cidade sobre a área urbana de uma outra cidade. É o crescimento de uma cidade sobre a área urbana da outra cidade. E aí forma uma área de interseção entre as duas cidades. Então, conurbação é isso. Conurbação é o crescimento da malha urbana de uma cidade sobre outra cidade. Ou sobre a malha urbana de uma cidade sobre a malha urbana de outra cidade. Né? E aí, cabe um comentário aqui bem interessante. O que nos interessa, tá, Juliana? O que nos interessa de fato quando estamos falando de urbanização e conurbação? Primeiro, você imagina essa área aqui, essa área. Você está vendo que é a cidade B que cresceu sobre o território da cidade A. A pergunta que eu te faço é, para quem está online aí, de quem é a responsabilidade de uma área conurbada? Por exemplo, vamos pegar o exemplo clássico, que é o exemplo da Califórnia. A Califórnia, ela faz parte do limite do município de Barra do Piraí. Porém, a maior parte da população da Califórnia é uma população que veio da expansão da malha urbana de Volta Redonda.
Então, é o crescimento de Volta Redonda sob o território de Barra do Piraí. A pergunta é: a população da Califórnia tem que pagar impostos para qual município? Volta Redonda ou Barra do Piraí? Resposta: Barra do Piraí, porque ela está no limite do município de Barra do Piraí. Beleza. A população da Califórnia, ela tem que respeitar a lei orgânica e o prefeito de Volta Redonda ou de Barra do Piraí? Ela tem que respeitar a lei orgânica e o prefeito de Barra do Piraí. Inclusive, quando ela vai votar, ela vota nos candidatos à prefeitura de Barra do Piraí. Só que tem um problema. Quando ela vai pagar uma conta, ela vai pagar a conta em Volta Redonda. Quando ela vai num show, ela vai em Volta Redonda. Quando ela passa mal, ela vai no hospital em Volta Redonda. Quando ela quer estudar, ela vai procurar uma escola de Volta Redonda. Quando a polícia precisa ser chamada, ela chama a polícia de Volta Redonda. Ou seja, Barra do Piraí recebe o dinheiro, mas quem presta toda a assistência é Volta Redonda. E aí, para quem está online, eu chego no ponto onde eu preciso. Todas as áreas que são áreas conurbadas, elas precisam ter uma gestão conjunta dos municípios que fazem parte da conurbação. Então, deveria ter, ok? Isso porque, quando eu estou falando, por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar um outro exemplo. O outro exemplo é, eu vou desenhando e vou explicando. Eu tenho a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui a cidade do Rio de Janeiro. Ok? Metropolitana. O que é uma região metropolitana? É a área que tem uma metrópole e existem inúmeras outras cidades que são polarizadas por essa metrópole. O que é uma região metropolitana ou região polarizada? Eu sempre uso como exemplo um guarda-chuva. O que é uma região polarizada? É quando eu abro o guarda-chuva. Todo mundo que consegue entrar debaixo do guarda-chuva é uma região polarizada por uma cidade. Essa que é a reflexão. Então, se eu tenho a cidade do Rio de Janeiro, ela polariza, ou seja, ela influencia hoje, ou seja, ela provoca um impacto em Duque de Caxias, Mesquita, Belfor Roxo, Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Niterói, São Gonçalo. São todos municípios que são polarizados pela região da capital. Então, a capital, ela funciona como se fosse um guarda-chuva, e quando ela abre o guarda-chuva, todos esses municípios entram ali. Ok, galera? Quem está online, sinaliza aí para mim, por favor, quem está online. Só para eu saber. Ótimo, beleza. Não, porque aqui está dando 0 pessoas. Vocês estão entendendo, Juliana e Eduarda? Tá ok para vocês? Então, uma região polarizada é aquela região que está sob influência de uma cidade. Se eu perguntasse para vocês, Barra do Piraí está sob influência de qual cidade? Qual é a cidade que exerce influência, polariza Barra do Piraí? Tipo assim, aquela cidade que se você precisar de alguma coisa, você vai para lá. Qual é essa cidade? Vou deixar vocês responderem e eu vou continuando. Então, eu tenho a região metropolitana do Rio de Janeiro, que na verdade é a conurbação dos municípios que são polarizados pela metrópole fluminense, pela metrópole carioca.
Então, o Rio de Janeiro, ele exerce um domínio sobre uma infinidade de municípios, para ser mais exato, são 19 municípios que estão na região metropolitana do Rio de Janeiro. Guardem essa informação. Isso, Juliana, exatamente. É Volta Redonda que vai exercer a polarização sobre Barra do Piraí. Então, eu estou em Barra do Piraí, eu preciso de um médico e não tem, eu vou para Volta Redonda. Então, nós somos polarizados. Eu preciso de emprego, não tem em Barra do Piraí, eu vou buscar emprego em Volta Redonda. Então, Volta Redonda polariza Barra do Piraí. Falando no Rio de Janeiro, né? E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção em relação a isso. A região metropolitana, ela junta, ela abarca os municípios que fazem parte da polarização, da conurbação da cidade central, da capital central. Beleza, só que região metropolitana só dentro do estado. Se a polarização ultrapassar estado, eu já não tenho mais região metropolitana. Eu já tenho RID. É diferente. Então, a região metropolitana, ela é somente dentro do estado. A região, que é essa questão da RID, que é a região... Deixa eu ver. Espera aí que eu estou só confirmando aqui. RID, geografia. A região metropolitana, ela só ocorre dentro do estado. A RID é uma região integrada de desenvolvimento. Então, vamos lá. Região metropolitana só, vou colocar assim, né? É a conurbação de municípios dentro de um estado. E aí eu coloco, se essa conurbação ultrapassar o limite dos estados, já é uma RID. Isso aí caiu no Enem, tá, gente? Por isso que eu estou frisando. Já é uma RID. É uma região integrada de desenvolvimento. Então, é uma região integrada de desenvolvimento. Vou colocar aqui, envolve a gestão compartilhada dos dois estados. Gestão compartilhada dos dois estados. Vamos dar um exemplo para isso? Eu tenho, de um lado, Resende, do outro lado, Queluz. Queluz é São Paulo, Resende é Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu tenho região metropolitana de São Paulo com seus 37 municípios e eu tenho a região metropolitana do Rio de Janeiro com seus 19 municípios. E eles fazem isso. Esse meio, a conurbação do estado do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo, forma uma RID. A conurbação dos municípios do Rio de Janeiro e a conurbação dos municípios de São Paulo forma regiões metropolitanas, uma região no Rio, uma região em São Paulo. E aí, Juliana e Eduarda, surge um outro conceito, que é o conceito de megalópole. Megalópole é justamente é uma conurbação de cidades ricas, né? São aquelas cidades que elas não precisam ter 10 milhões de habitantes. Elas podem ter 5, elas podem ter 3. Né? Então, o que é uma região, uma megalópole? É a conurbação de metrópoles ricas, cidades ricas. Cidades que tiveram que se reinventar e investir no setor tecnológico, no setor do comércio, prestação de serviço. São aquelas cidades extremamente ricas e que têm uma infraestrutura maravilhosa. Às vezes, pode acontecer de ter uma megalópole numa região não tão rica, mas ela é uma megalópole, tipo Rio de Janeiro e São Paulo. Não é uma megalópole tão rica,
mas é uma megalópole rica, né? E aí, o que essas megalópolis elas funcionam? Elas funcionam atraindo o capital. O capital vem para cá. O capital vem em busca de dinheiro, o capital vem em busca de mão de obra qualificada, o capital correndo atrás de tecnologia. Então, uma megalópole é a conurbação de cidades. A primeira megalópole que nós tivemos no mundo foi chamada de megalópole de Boswash. B-O-S-W-A-S-H. Boswash. Que vai de Boston, passando por Nova York, Baltimore, Massachusetts, tá? Até Washington. Então é de Boston a Washington. Outras megalópolis que nós temos também. Nos Estados Unidos, nós temos a megalópole de Chippewa. A megalópole de Chippewa vai de Chicago a Pittsburgh. Tá? Nós temos a megalópole nos Estados Unidos também, a megalópole de San, que vai de São Francisco, na Califórnia, até San Diego. É uma megalópole também. Então, pensa, muita cidade rica, muita megalópole, muita megacidade, desculpa, muita cidade rica, muita metrópole rica, juntas e uma agarrada em cima da outra, que você não sabe onde uma começa, onde a outra termina. Você tem trem-bala, você tem estrada de alta velocidade, você tem avião, as rotas de avião são muito boas. As megalópolis, elas são assim. A mão de obra é de primeira qualidade. Então, assim, é tudo de bom. É tudo de bom. Tá? Por exemplo, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ou o MIT, é um dos maiores centros de produção tecnológica do mundo e está na megalópole de Boswash. Só que a megalópole, ela não se concentra só no Rio de Janeiro, desculpa, não se concentra só nos Estados Unidos. Eu tenho a megalópole de Tokaido, que fica em Tóquio, no Japão. Eu tenho a megalópole, que é o eixo Londres até o Ruhr, que é na Europa. Eu tenho a megalópole Rio-São Paulo, também, que é uma megalópole brasileira. Eu tenho a megalópole Santos-Campinas. Essa megalópole Santos-Campinas, eu vou falar calmamente, porque é uma megalópole nova, é uma megalópole recente. Ela é muito melhor que Rio de Janeiro e São Paulo. Os maiores centros de produção tecnológica do país estão nessa megalópole Campinas-Santos. Essa região de Campinas-Santos é o que nós chamamos de macrometrópole paulista. Então, eu tenho aqui, ó, macrometrópole paulista. É justamente a região que vai da megalópole, Santos, Campinas. Ó, por exemplo, o Instituto de Tecnologia, o ITA, está nessa região. São José dos Campos, tecnologia. Eu tenho a Universidade de Campinas, Universidade de São Carlos. Enfim, é muito melhor. É a melhor megalópole que nós temos no momento, no Brasil. Então, essas megalópolis, elas funcionam assim. É a conurbação de metrópoles ricas, de cidades ricas, que vão crescendo, 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 e passam a ter uma infraestrutura compartilhada. Eu posso ter uma megalópole pela junção de estados, como é Rio de Janeiro e São Paulo, ou eu posso ter uma megalópole pela junção de municípios de um mesmo estado. No caso dos Estados Unidos, é a megalópole, a junção de estados. A megalópole Santos Campinas é uma megalópole de municípios do estado de São Paulo. Ok, meninas? Compreendido até aqui? Alguma dúvida? Sinaliza aí para mim, por favor. Olá, gente, tudo bem? Estou eu sozinho aqui ou não? Bom,
E aí, na maioria das vezes, essas metrópoles ricas, né, que vão formar essas megalópolis, ai, que ótimo, essas cidades ricas, que quando se juntarem vão formar megalópolis, elas se transformaram em cidades globais, que são aqueles últimos conceitos que eu passei lá na aula, né? O que é uma cidade global? Uma cidade global é justamente aquela cidade que o capitalismo fala assim: opa, é aqui que eu vou me materializar, é aqui que eu vou me instalar, é aqui que eu vou criar infraestrutura, é aqui que eu vou ficar. Então, uma cidade global é aquela, por exemplo, onde eu tenho Grande Prêmio de Fórmula 1, eu tenho Bolsa de Valores, eu tenho festival de moda, tipo Fashion Week, eu tenho grandes feiras de conhecimento. No Brasil, a única cidade global é São Paulo. Então, uma cidade global é aquela cidade que ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que ela atrai o capital estrangeiro. O capital deseja ela. A mão de obra dela é de primeira qualidade, a infraestrutura dela é fantástica, tudo nela funciona, o dinheiro circula e é lá que eu quero estar. Então percebam, Grande Prêmio de Interlagos, Bolsa de Valores de São Paulo Fashion Week, a Bienal, tudo bem que a Bienal divide com o Rio de Janeiro, mas a Bienal também é um indicativo de que São Paulo é uma cidade global. As cidades globais perfeitas, as cidades globais Tóquio, Paris, deixa eu ver mais quem, Bruxelas, são todas cidades globais. São cidades onde o capital quer ir para lá. É interessante o capital estar lá. Não tem necessariamente atividade produtiva. Atividade produtiva é atividade poluente. Geralmente as cidades globais, essas metrópoles ricas, que vão formar as megalópolis, elas têm atividades de pensamento. Não tem poluição, ou a poluição é muito pequena. A mão de obra é de excelente qualidade, produz-se muito. Então, essa é a realidade de uma cidade global. Só que eu posso ter cidade global no mundo pobre. Não é uma cidade global nível completo. Por exemplo, São Paulo é nível 9. São Paulo, cidade do México, Mumbai na Índia, Pequim, são todos exemplos de cidades globais no mundo pobre. A diferença é, as cidades globais do mundo rico, elas envolvem diretamente conhecimento, tecnologia, prestação de serviço. As cidades globais do mundo pobre têm a questão do conhecimento, mas também tem a poluição, tem o engarrafamento, tem a segregação socioespacial, tem a gentrificação, tem a periferização. Então, imaginem, são aquelas cidades que, num lugar todo pobre, para onde é que eu vou? No Brasil, se o capital quiser se materializar, ele vai para onde? Para São Paulo. São Paulo é onde oferece, ou pelo menos oferecia, a melhor infraestrutura. São Paulo, durante muito tempo, o Eduardo e Juliana, ele foi considerado como uma economia de aglomeração. Né? O que é uma economia de aglomeração? É aquela economia que atrai. Ela atrai investimento, ela atrai pessoas, ela atrai mão de obra. Então, era uma economia de aglomeração. Hoje, São Paulo já não é mais tanto uma economia de aglomeração, ainda que 40% de todo o dinheiro produzido no Brasil venha de São Paulo. São Paulo, hoje em dia, é considerado uma economia de desaglomeração. O que é uma economia de desaglomeração? São aqueles lugares onde tudo ficou muito difícil. Teria sim, Juliana, teria a chance de ser mais. Se ele melhorasse a qualidade da mão de obra, se ele melhorasse o fluxo de transporte, se ele melhorasse as suas redes de comunicação,
ele conseguiria se tornar uma metrópole ou uma cidade global rica. É tornar uma cidade global nível 12, que é o nível máximo. Aí sim. Então, mas aí você observe, durante muito tempo, São Paulo era uma economia de aglomeração. Ultimamente, ele tem sido uma economia de desaglomeração. Se antes aglomerava, agora está saindo. Por que está saindo? Primeiro, as principais indústrias do Brasil, quando vieram para o país, se localizaram em São Paulo. Então, eu tenho que São Paulo é o berço do sindicalismo, é o berço das lutas por melhorias de condição, de salário, do que for, em termos de trabalho no Brasil. Então, é um lugar onde as fábricas precisam discutir com sindicatos fortes. Número 1. Então, vou colocar aqui, primeiro ponto, a existência, vou colocar aqui, existência de um sindicalismo forte, vírgula, que exige ganhos aos funcionários. Então, não dá para explorar todo mundo muito. Segundo motivo pelo qual São Paulo é uma economia de desaglomeração: encarecimento do preço do IPTU. Encarecimento do preço do IPTU. Então, o IPTU começa a crescer, as contas da empresa começam a ficar altas, e aí a empresa começa a... Não dá para ficar. E aí, eu tenho uma outra coisa também, né, que é justamente a infraestrutura deficitária. Respondendo também o que a Juliana perguntou. A gente não liga não, que é minha cachorra latindo, tá? A infraestrutura deficitária. Ok? Por um outro lado, eu vejo cidades crescendo. Algumas cidades começam a crescer. E essas cidades, ao crescerem, elas começam a atrair essas empresas. Então, eu tenho São Paulo. Só um minutinho, gente. Bom, voltando. Eu tenho que São Paulo igual economia de desaglomeração. Eu tenho cidades médias. O que são cidades médias? Igual a economias de aglomeração. O que são cidades médias? Cidades médias são aquelas cidades próximas a metrópoles, Niterói, Volta Redonda, Juiz de Fora, Petrópolis, São José dos Campos. São cidades que estão muito próximas da metrópole, mas não são metrópoles, e ao mesmo tempo o IPTU é mais barato, a segurança é maior, a rede de informação, né, a internet de altíssima velocidade, os centros de produção de tecnologia são maravilhosos. Então, a cidade média, ela passa a atrair a mão de obra em direção a ela. Então, a cidade média, vou colocar aqui, cidade média, ou cidades, né? Cidades médias, elas começam a se tornar, elas atraem pessoas. Esse movimento, para quem está me ouvindo aí, esse movimento é chamado de migração cidade-cidade. Ou migração urbano-urbano. Quando você sai de uma área urbana para uma área urbana. Você sai de São Paulo e vai morar em São José dos Campos. Você sai de São Paulo e vai morar em Campinas. Você sai do Rio de Janeiro e vai morar em Petrópolis. Gente, de Petrópolis para o Rio de Janeiro são 40 minutos de carro. Detalhe, Petrópolis tem 200 mil pessoas, é um dos municípios mais seguros do estado do Rio de Janeiro. A qualidade de vida é alta, a educação é boa, segurança, tem dinheiro. Então o cara prefere morar em Petrópolis,
pega um ônibus, desce para o Rio de Janeiro, em 40 minutos ele está no Rio de Janeiro. Eu, quando saio de Valença para Volta Redonda, eu gasto 1h05 de carro. O cara que sai de Petrópolis para o Rio de Janeiro, ele gasta 40 minutos. Porque, assim, é surreal a proximidade. Então, isso faz com que as pessoas comecem a morar. Então, cidades médias eu tenho. Vou colocar aqui. IPTU mais barato. Outro, centros de produção de tecnologia. Produção de tecnologia. Outra coisa que eu tenho, mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Outra coisa que eu tenho também, eu tenho redes de informação de alta velocidade, redes de informação de alta velocidade. Enfim, isso é aquilo que nós estamos chamando de cidades médias. Ok, gente? Até aqui tudo bem? Eu vou procurar aqui a minha parte, que eu quero dar uma olhadinha nos outros conceitos que eu passei para vocês aqui. Então, eu coloquei o conceito de cidade global, o conceito de megalópole, expliquei elas, o conceito de... beleza. E aí, na maioria das vezes, essas cidades médias, elas constituem-se como tecnopolos, né? O que é um tecnopolo? Um tecnopolo é um centro de produção de tecnologia. É aquele lugar onde tem universidades fantásticas que vão distribuir bolsas de estudos para os seus alunos e o cara vai desenvolver tecnologia. Então, por exemplo, vamos imaginar, dar um exemplo talvez aqui mais fácil. Eu sou dono da Samsung e eu quero fazer um carregador que não tenha fio. O que eu faço? Eu vou para perto de uma universidade onde tenha alunos que estudem isso, dou um dinheiro para a universidade, o cara desenvolve o carregador sem fio, eu compro a invenção e ainda contrato o cara para trabalhar comigo. Então, os tecnopolos são lugares de produção de tecnologia dos países. Os países estão produzindo tecnologia. Por exemplo, aqui no Brasil, o maior tecnopolo do Brasil é Campinas, que fica no entorno da Universidade de Campinas, a Unicamp. Eu tenho o Vale do Silício, que fica nos Estados Unidos, que eu tenho a Universidade de Stanford. Então, a Universidade de Stanford é a universidade que produz os caras mais cabeça do planeta, que fazem as maiores tecnologias. Não é só lá. Tem outros lugares no mundo que tem isso também, né? Por exemplo, eu tenho na Índia o Vale do Silício de Mumbai, também é um Vale de Silício. Enfim, então, os tecnopolos, eles são isso. São lugares de produção de tecnologia. Eles produzem tecnologia que são aqueles que trabalham somente com conhecimento. Então, é o cara que faz programação, é o cara que faz sistemas que vão funcionar em satélites, que desenvolvem projetos de celulares novos, de carros novos, de tênis novos, de tudo que você possa imaginar. É isso que faz um tecnopolo. Desenvolvem vacinas, desenvolvem remédio nos tecnopolos. Ok, galera? Tranquilo? Eu vou parando por aqui, porque os outros conceitos já foram, então eu, assim, penso que já dá para fazer. E aí eu quero que vocês façam o exercício. Quem ainda não fez, faça o exercício. E aí, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no particular, que eu respondo vocês, ok? Então, assim, esse exercício aí são exercícios da matéria. Então, assim, a questão 3, por exemplo, é a megalópole do Bosworth, tá? Megalópole do Bosworth. Eu tenho a questão da periferização da cidade de Seul na questão 4. Eu tenho o aumento do processo de gentrificação no questão 5. Enfim, todas as questões que estão aqui no exercício são questões que eu comentei hoje ou que eu já havia comentado. Então, não se sintam enrogados, podem me perguntar. Então, assim, essa questão de região polarizada. Então, assim,
quando um município ele exerce influência sobre o outro, isso é uma região polarizada, desculpa. Então, perguntem, tirem suas dúvidas, e aí eu estarei aqui para ajudar vocês. Então, eu vou estar lá no grupo agora, na plataforma, respondendo eventuais questões de vocês, ok? Eu vou disponibilizar o vídeo também, porque o pessoal